São 2:02. Boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de vocês, o interesse em participar desse bate-papo que nós vamos ter hoje. Esse é o primeiro webinar da GoFluent Brasil, no ano de 2021. E nós propomos aqui uma provocação, uma frase de provocação, uma pergunta: adeus ensino presencial? Será que de fato nós estamos dando adeus para o ensino presencial? E uma mensagem de boas-vindas: olá, ensino digital. A gente quer compartilhar com vocês os nossos pensamentos, as nossas percepções, trazer alguns dados de pesquisas. E também temos aí um convidado especial, o Eduardo Bocato, que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência. Avançando aqui, Lucas, por favor, avançar. Falar muito rapidamente quem eu sou, e depois vou pedir para o Bocato também falar um pouquinho dele. Mas eu trabalho na GoFluent Brasil, sou executivo da GoFluent Brasil e tenho uma experiência de 20 anos com treinamento no ambiente corporativo utilizando tecnologia. Nos últimos 16 anos, eu me dediquei especificamente para treinamento de idiomas no ambiente corporativo. São vários projetos que eu pude ter a oportunidade de vivenciar aqui no Brasil ou projetos internacionais também. E eu queria que você também, em poucas palavras, Bocato, falasse um pouquinho de você, da sua experiência e do negócio da Croda, para contextualizar um pouco do nosso bate-papo de hoje. Legal, muito obrigado, Farina. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Eduardo Bocato, eu sou especialista em aprendizagem e treinamento para a Croda, que é uma indústria química inglesa. Nós somos estamos entre as principais empresas mais sustentáveis do mundo, fornecendo especialidades químicas para diversos segmentos, e temos orgulho de hoje ser um dos fornecedores de diversas vacinas para o Covid, mas entre elas a vacina da Pfizer, nós somos fornecedores de alguns ingredientes. Minha formação, eu sou formado em administração de empresas e psicologia, atuo nessa área de treinamento há mais de 25 anos e estou na Croda há 8 anos e meio já, dessa atividade para a América Latina. Excelente, excelente. Então, a gente tem muita bagagem sua aí para poder compartilhar ideias, percepções, principalmente nesses últimos 12 meses, por conta dessa pandemia. Eu acho que muita coisa mudou no ambiente corporativo e fico feliz de você ter aceitado esse convite para poder participar, compartilhar um pouco da sua experiência. Lucas, por favor, pode avançar um pouquinho aqui para a gente ir direto ao ponto aqui, rapidamente, fazer um apanhado geral de quem é a GoFluent. A GoFluent tem uma proposta de acelerar o aprendizado de línguas, proporcionando soluções hiperpersonalizadas, com o uso, de um lado, de tecnologia, com conteúdos relevantes e apropriados para a realidade do mundo corporativo, e com um toque humano. A gente considera o toque humano super importante. A gente usa tecnologia, recentemente na nossa última versão da nossa plataforma, incorporamos inteligência artificial, mas eu acho que é importante ressaltar que a gente considera o que é mais importante de todo esse processo de aprendizado ainda é a inteligência humana. E a GoFluent conta com mais de 450 professores, tem um time de profissionais espalhados em 20 países para acompanhar os projetos, desde a concepção, desenhar o projeto certo para o público certo, e depois pegar pela mão para ajudar cada um dos nossos alunos a se apropriarem de todos os recursos que a plataforma e o que nós desenhamos para a interação humana que vai acontecer com cada um dos nossos alunos. A GoFluent vem sendo reconhecida de forma muito consistente ao longo dos anos pelo Brandon Hall, que é como se fosse o Oscar do e-learning. Então, isso nos deixa muito orgulhosos em compartilhar com vocês esse reconhecimento. E também, do outro lado, a gente pesquisa os nossos usuários. A taxa de satisfação do aprendizado, do serviço que nós integramos para os nossos clientes, sempre fica acima de 98%. Então, isso aqui é só para dar uma visão geral de quem é a GoFluent. Lucas, por favor, pode avançar para o próximo slide. Quando a gente fala de aprendizado digital, eu acho que é importante contextualizar o que é o aprendizado digital dentro da visão da GoFluent. Eu compartilho da mesma visão. A gente reúne todas essas aqui, nós pensamos algumas tecnologias, algumas abordagens de aprendizado amparadas com o aprendizado digital.
E para nós, na GoFluent, é reunir, mesclar, misturar todas essas oportunidades de aprendizado amparadas com o uso de tecnologia. Nós podemos desenhar um programa que vai oferecer um conteúdo que está disponível para permitir depois uma dinâmica de uma aula em grupo ou individual, utilizando uma virtual meeting, como nós estamos utilizando agora, trazer uma lousa virtual, criar condições para que os alunos possam interagir entre eles, construir uma experiência de aprendizado. Então, para nós, na GoFluent, é reunir tudo isso para trazer uma experiência de aprendizado mediada sempre com a interação humana, para que o aluno, de fato, ali desenvolva um aprendizado relevante, apropriado para o seu dia a dia no ambiente de trabalho, porque esse é o nosso DNA, é oferecer o aprendizado de idiomas dentro da realidade do mundo corporativo. E eu queria ouvir de você, Bocato, como que você interpreta a questão do aprendizado digital no ambiente corporativo? Qual a sua visão para isso? Legal. Bom, eu queria antes comentar a nossa jornada até vocês, até a GoFluent. Hoje nós somos clientes extremamente satisfeitos, estamos aí entre os 98% de satisfação. Obrigado. Foi uma jornada muito interessante. Nós, desde no meu início na Croda, nós trabalhávamos num modelo de escola, nossos funcionários iam até uma escola física, faziam aulas, mas ali existia um problema de interesse, de muita diferença de foco entre os alunos, que não eram todos da nossa empresa. Aí nós mudamos para um modelo in company, que deu foco melhor nos interesses dos alunos, mas era muito difícil de criar turmas homogêneas, era muito diferente o nível das pessoas. Quando alguém saía, era praticamente impossível substituir. Depois nós migramos para um outro modelo, que era um modelo aberto, onde cada aluno, cada funcionário escolhia a escola que queria estudar, mas aí nós tivemos um grande problema de acompanhar a performance, acompanhar o desenvolvimento dos nossos funcionários, e chegamos até a GoFluent como um provedor muito qualificado, que vocês já eram nossos fornecedores na Espanha, e aí trouxemos a GoFluent para dentro da Croda e estamos muito felizes porque resolveu todos esses problemas que nós tínhamos, além de muitas outras vantagens que vocês trouxeram. E do ponto de vista do digital, é interessante que esse modelo permitiu que a gente não tivesse nenhum impacto com a pandemia, não tivemos que fazer nenhum ajuste, nossos alunos continuaram cursando normalmente dentro da plataforma, e isso foi muito, muito saudável. Eu, pessoalmente, do ponto de vista do meu trabalho dentro do digital, a gente tem tido alguns desafios, já estou vendo algumas melhoras bastante significativas. Antes, no início da pandemia, as plataformas eram muito orientadas para webinars, que era mais uma interação one-way, e agora as próprias plataformas estão melhorando e criando a possibilidade de criar grupos, de reuniões dentro da plataforma, e está se tornando mais user-friendly. Todo esse processo está muito interessante. Perfeito, perfeito. Obrigado por compartilhar a sua visão e obrigado pelas palavras sobre a GoFluent. Lucas, por favor, gostaria de avançar aqui para o próximo slide. Eu quero compartilhar com vocês aqui o resultado de uma pesquisa realizada por uma empresa ao longo de todo o ano de 2020, ela se chama Fosway Group, que ela traz um olhar sobre todo o impacto que a pandemia teve no aprendizado e continua tendo no aprendizado digital no mundo corporativo. Se nós olharmos mais à esquerda, o que nós chamamos aqui de pré-Covid, 73% do treinamento, antes do evento da pandemia, grande parte do treinamento acontecia de forma face-to-face, tradicional, presencial. Tinha uma ou outra, a gente já percebia por conta das inovações, das tecnologias, até um pouco do que o Eduardo Bocato comentou há pouco, algumas empresas já começando a adotar
o aprendizado digital, por conta, de um lado, ou das iniciativas próprias das áreas de treinamento e desenvolvimento, ou, por outro lado, alguns funcionários já mais aderentes à tecnologia preferiam e demandavam a área de treinamento e desenvolvimento das empresas para oferecer uma possibilidade de também desenvolver o seu aprendizado utilizando tecnologia. Mas a gente tem que reconhecer que, de fato, ainda não era uma prioridade urgente para os negócios, e também tem o aspecto da resistência. As pessoas, isso faz parte do ser humano, ter a resistência sobre o novo. Então, isso era presente. A gente sabe também, eu acho que não pode deixar de lado, e que sempre despertou interesse nas áreas de treinamento e desenvolvimento em ter alguma iniciativa pontual para atender alguma demanda específica, usando a tecnologia para validar isso dentro do seu ambiente corporativo. Só que o que aconteceu um ano atrás? Nós nos vimos impossibilitados de continuar com o treinamento presencial. A pandemia obrigou muitas empresas a ter que pedir para os seus profissionais trabalharem de casa, o home office predominou em muitos negócios, e começou a surgir uma demanda urgente, algo da noite para o dia. Puxa, como que a gente resolve isso? E essa pesquisa aponta que 97% das organizações adotaram as aulas virtuais, um ambiente como nós estamos hoje aqui experimentando. A dinâmica do face-to-face online, ou seja, poder interagir, trazer uma experiência de aprendizado síncrona, compartilhando ideias, trazendo opiniões e desdobrando isso numa experiência de aprendizado. A adoção foi acelerada, e a gente tem que ser transparente também, ou seja, acompanhando muitos programas que não estavam, ou empresas que não estavam tão aderentes ao uso de tecnologia. Essa experiência não foi das mais bem-sucedidas. Mas, em geral, o que a gente pode constatar, e a pesquisa aponta isso, que teve satisfação dos usuários nessa adoção da noite para o dia para o aprendizado digital, e os resultados começaram a aparecer. Então, esse é um fato importante para compartilhar, porque a gente também vivenciou o ano passado, a gente acaba ouvindo muitos casos, puxa, a tecnologia adotada não foi a mais apropriada, como o Bocato comentou, mas as pesquisas apontam que, de fato, na grande maioria, a adoção funcionou e o processo, de fato, aconteceu. E o que a gente vê aqui nessa coluna mais à direita é um outro dado que aqui a pesquisa chama de pós-Covid, mas a gente sabe que a gente nem de perto está longe do pós-Covid. Nós estamos numa segunda fase, segunda onda, terceira onda, mas a realidade mostra que a gente ainda está num momento muito difícil, mas as lideranças de treinamento e educação nas organizações já indicam, já percebem, já diagnosticaram uma nova realidade. Ou seja, o aprendizado digital agora é o novo normal. Então, 95% das lideranças dizem que o Covid teve um impacto significativo para todo o processo de aprendizado no ambiente corporativo. O face-to-face tem o seu espaço, mas ele agora está sendo mais reservado para situações específicas. E até eu queria chamar o Bocato, porque eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele antes sobre isso, e pela experiência dele, eu gostaria que você ressaltasse alguns pontos em que o face-to-face tem o seu papel predominantemente. Queria ouvir a sua opinião, Bocato. Sim. Esse quadro é muito interessante, ele é muito real, ele representa fortemente o que nós vivemos. Eu diria até que pré-Covid, 100% dos nossos treinamentos eram presenciais, e durante o Covid nós tivemos que fazer essa mudança, e ela trouxe, sim, alguns benefícios importantes. Eu cito dois exemplos, um do ano passado, que eu, junto com a gerente jurídica da Croda, nós fizemos um treinamento de compliance, anticorrupção, antissuborno, para toda a América Latina, e nós entregamos esse treinamento para quase 300 funcionários num período de um mês, com algumas sessões ao longo da semana. Isso, se esse esforço fosse presencial, levaria um ano para a gente fazer, para conseguir casar agendas, etc. E semana passada eu entreguei um treinamento também para toda a região de segurança comportamental, também através do digital, que se eu tivesse que fazer presencial, levaria meses para eu entregar isso. Então, o sentimento que eu fico é que
nós certamente não queremos voltar ao que era. Nós precisamos repensar o modelo. Eu vejo uma tendência para a gente não fazer nenhuma radicalização. Eu acho que o aspecto humano sempre precisa ser preservado, o contato entre pessoas é fundamental, e contato mesmo presencial. Eu não acho que o virtual entrega a mesma coisa, mas o que a gente deve buscar é algo híbrido, onde existe uma parte de formação digital, com e-learning, e uma outra presencial, quando fizer sentido. Para mim, a maior diferença está no modelo, no que você quer entregar. Quando a comunicação, quando a informação ela é mais one way, que é o apresentador levando uma mensagem específica, o digital entrega muito bem. Agora, quando a gente quer criar junto com o grupo, gerar insights, gerar network, relacionamento entre pessoas, para mim, o presencial ainda faz bastante sentido. Eu concordo com você, e tem todo um outro aspecto que situações no presencial, de fato, você até pode... Porque aqui, quando a gente está interagindo numa aula virtual, tem toda a parte comportamental, como que a postura da pessoa, que fica mais limitado o que a câmera consegue capturar. E numa interação presencial, você tem situações, treinamentos, que, de fato, essas outras percepções que a câmera não consegue capturar, elas são determinantes para garantir de que, de fato, o aprendizado ali tenha acontecido. Então, eu concordo com você. Eu acho que o ponto que você ressalta remete a um último ponto ali citado da pesquisa da Fosway, que traz assim um olhar sobre uma abordagem usando a tecnologia, que traz uma agilidade e um custo-benefício. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, isso é uma realidade que está acontecendo e está sendo percebido pelas lideranças de treinamento e educação nas organizações. Perfeito. Eu particularmente, eu adoraria estar vendo todas as pessoas que estão aqui participando, ver as reações de todo mundo. Para mim seria muito mais interessante isso. Mas entrega, a gente não pode negar que é muito positivo nesse sentido da facilidade. Perfeito. Bom, um outro dado que eu quero compartilhar com vocês é uma outra pesquisa da McKinsey, e que agora é uma pesquisa que traz um olhar sobre a mudança do mindset dos executivos das organizações. É uma pesquisa que olha, procura interpretar como que os executivos percebem as vantagens e as razões do porquê adotar tecnologia de forma geral nas suas organizações. Essa pesquisa, em 2017, indicava que, trazia uma informação que os 48% dos executivos pesquisados indicavam que a adoção de tecnologia representava uma redução de custos para o negócio. Essa era a grande, digamos assim, uma das grandes vantagens percebidas. Já na pesquisa da McKinsey realizada em 2020, traz esse olhar, 10% ainda reconhece que tem uma redução de custos, isso é fato, mas tem um olhar mais amplificado, seja de um lado, 30% dos respondentes indicando que precisam se modernizar porque perceberam que a concorrência está tirando proveito da tecnologia e eles precisam acompanhar, pelo menos. 38% já investindo isso como vantagem competitiva, procurando se diferenciar em relação aos concorrentes, então trazendo mais tecnologias para dar maior agilidade para o negócio. E um outro fato que é importante aqui é olhar para esses 19%. Os executivos estão revisitando o seu negócio e incorporando a tecnologia como parte de toda a estratégia do negócio. Porque a gente não precisa, só para exemplificar os dois cases mais lembrados nessa situação da ruptura de uma adoção digital, que é o Netflix, ou o uso de Spotify ou o Uber, são tecnologias que mudaram o comportamento das pessoas. Da noite para o dia, muitos negócios se viram numa situação ou até os negócios sumiram, deixaram de existir. E isso acontece, continua acontecendo, a gente está vivenciando uma constante transformação digital, as empresas estão a todo momento se reinventando, os ciclos de chegada de novas tecnologias estão impactando cada vez mais os negócios.
Então, eu acredito que essa tendência dos 19% nas pesquisas futuras tende a aumentar. Você quer fazer algum comentário, Bocato, sobre... Não, é perfeito esse quadro, e nós na Croda, realmente, nós acreditamos que investir em tecnologia não é um investimento em tecnologia pela tecnologia. A gente precisa entender quais são as dores que nós temos como empresa, quais são as dores dos nossos clientes, mas, acima de tudo, quais são as dores do nosso planeta. E a Croda tem um compromisso fortíssimo em ser positiva, ter um impacto positivo no mundo, e é através da incorporação de tecnologias que a gente vai conseguir fazer isso, né? É claro que não é simples, né, para uma indústria química fazer toda se reinventar no mundo digital, mas hoje é foco número 1 para nós, a inovação e uma inovação sempre sustentável, né? Muito importante. Excelente, excelente. Lucas, posso pedir para você avançar? Vamos adiante. Esse slide aqui traz um olhar, ou seja, a gente está falando de tendências. Tudo que eu procurei, eu e o Eduardo compartilhamos agora, são percepções e tendências para como adotar, como acelerar a adoção do ensino digital no ambiente corporativo. Então, aqui, alguns dados para compartilhar com vocês, ou seja, o ambiente digital nos proporciona condições de trazer uma experiência segura, flexível, acessível e democrática a todas as pessoas, traz um olhar a respeito de custo, de uma forma mais eficiente de utilizar os orçamentos da organização, traz também a oportunidade, as novas tecnologias trazem a oportunidade de você oferecer um aprendizado personalizado, eficaz, adaptável. Inteligência artificial é um grande aliado hoje em dia para você trazer essa experiência personalizada e amplificada para todos. Toda essa transformação digital que a gente falou, que a gente está percebendo nas empresas, ou seja, estão investindo cada vez mais e começar a olhar como que o aprendizado digital, ele acaba se fundindo às estratégias do negócio. Cada vez mais a gente vê tecnologias que transcendem só o treinamento, mas vão além de vão incorporando todas as iniciativas de negócio da empresa. Como que você pode deixar isso integrado e tirar proveito disso? Como que você pode acelerar essa digitalização? Um outro ponto que eu acho fundamental aqui é a questão de como que eu vou treinar novamente as pessoas, os meus profissionais. A gente está vivendo um momento, hoje em dia, de que você vê seguido a questão do desemprego. Por outro lado, a gente vê empresas com vagas que não estão sendo preenchidas. E por que não estão sendo preenchidas? Porque nós não temos pessoal, profissionais preparados para ocupar aquelas vagas. E as empresas começaram a perceber uma necessidade de retreinar, requalificar o seu público interno, porque senão você cria um gap, você tem um distanciamento da realidade com a experiência passada, que muitas vezes são conhecimentos e habilidades que já não são tão determinantes para performar no negócio. Então, as empresas a gente vê, eu tenho acompanhado isso na agenda de diversos executivos de treinamento e desenvolvimento, eles estão revisitando as suas plataformas, as suas universidades corporativas, para poder reposicionar toda a sua estratégia de treinamento mais alinhada com a agilidade que o negócio exige para requalificar o seu público, seus profissionais. Então, a tecnologia, novamente, nos direciona para isso, aponta para isso. Há 2 dias atrás, a GoFluent realizou um evento internacional que ela trouxe como mediador um cara que eu admiro bastante, acompanho bastante, chama-se Josh Bersin. É como se fosse uma das principais referências para o treinamento e educação usando tecnologia no ambiente corporativo, e ele mediava uma conversa com executivos de empresas como Mars, Visa, Autodesk, Sanofi, onde eles falavam de não adoção digital, mas sim em como acelerar. E isso não somente por uma questão de vantagem econômica, mas porque o negócio exige. Tem negócios que estão se reinventando literalmente e precisam requalificar todo o seu grupo de profissionais. Então, isso tem um impacto para o negócio. Por isso que eu insisto nesse ponto, cada vez mais olhar como que o treinamento, de fato, pode estar mais envolvido e fazer parte de todo esse aprendizado no dia a dia de trabalho. Fora que mencionar as questões de
que toda tecnologia nos permite facilidade da gestão, ter tudo centralizado com relatórios, poder analisar com mais facilidade os resultados dos nossos programas, todos os nossos treinamentos. Eu queria ouvir de você também aqui, Bocato, qual a sua percepção, se você vê que essas tendências, de fato, remetem a um olhar mais acelerado para a adoção digital. Eu queria saber a sua opinião. Sim. Isso essa é uma conversa fantástica e certamente ela representa a nossa realidade atual. No passado, o conhecimento ele era um contínuo e você ia somando conhecimento, né? Hoje a gente está numa realidade onde a gente está usando muito esse conceito do aprender, desaprender e reaprender, né? Existe realmente antigamente você ia construindo blocos, hoje você tem que ser capaz de retirar alguns blocos que foram construídos para você reaprender dentro de uma nova realidade. E esse conceito que você falou do ágil, ele é muito importante porque é importante definir o ágil, né? Muitas pessoas pensam que ser ágil, ser uma empresa ágil, uma mente ágil, é ser rápido. E não é isso. A agilidade tem a ver com a capacidade de mudar de rumo com rapidez, né? Então, eu gosto sempre de usar um exemplo que é a diferença entre um trem-bala, que é extremamente rápido, mas ele está rígido dentro de um trilho, né, que ele segue, e o percurso é o mesmo. E de uma chita, né, do felino, que ele é muito rápido, mas ele tem a capacidade de mudar de sentido com rapidez. E hoje as empresas precisam disso, né? O mundo está mudando muito rapidamente, as tecnologias, as inovações são exponenciais, então a gente precisa desaprender algumas coisas para que a gente possa aprender novas. E essa capacidade de mudança de sentido, né, de direção, é muito importante. E o digital entrega isso, né? Como eu comentei, o que eu antes conseguia entregar em um ano, hoje eu consigo entregar em uma semana. Então, talvez, né, a pessoa que recebeu no passado, no presencial, um treinamento em janeiro, a pessoa que vai receber em dezembro esse mesmo treinamento, a realidade já mudou, né? Então, o digital, nesse sentido, é muito positivo mesmo. Perfeito. Lucas, você pode avançar? Aqui eu quero trazer um olhar sobre, quando a gente fala de as vantagens e as desvantagens do presencial comparado com o digital, eu acho importante a gente revisitar esses conceitos, porque tem muitas não verdades, eu diria, que hoje, por conta da tecnologia, e eu falo isso, eu acompanho nos últimos 20 anos, eu acompanho treinamento e educação amparado por tecnologia, e, de fato, há 20 anos atrás, o ambiente, a oportunidade de você ter uma interação, de você proporcionar uma aprendizagem colaborativa, era totalmente diferente do que nós temos como possibilidade hoje em dia. Se oferecer uma experiência mais personalizada, também. Só que hoje em dia a gente consegue ver um conjunto de ferramentas neste mesmo período curto de 12 meses, como o Bocato comentou. Muitas tecnologias até de aulas virtuais foram percebidas, e algumas já tiveram que se adaptar muito rapidamente, porque perceberam que para uma experiência de aprendizado, alguns recursos adicionais seriam necessários para compor a estratégia da aula virtual, do face-to-face online. Então, hoje em dia, a gente consegue ter a oportunidade de oferecer, através do uso de tecnologia, uma interação mais humana, e mais imersiva e envolvente. Eu consigo criar ambientes de trocas, de colaboração, que começam a se aproximar muito da dinâmica de um treinamento presencial. É claro que a gente tem que sempre fazer a ressalva, existem treinamentos, como já comentamos, que, de fato, o presencial, ele, de fato, é necessário e ele continua sendo a melhor estratégia. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que tem muitas percepções ou muitas leituras equivocadas a respeito do aprendizado digital, que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos e que está para chegar, porque, como o Bocato bem colocou, a tecnologia vem acelerando,
nós estamos começando a, digamos assim, arranhar uma série de possibilidades que estão aqui na nossa porta, está chegando o 5G. Imagine o quanto nós vamos conseguir fazer com o uso de realidade virtual, N possibilidades que uma tecnologia 5G proporciona para destravar toda essa tecnologia que ainda está sendo subutilizada. Então, eu acho que é importante a gente ter reconhecer que, de fato, tem muito mais possibilidades para o aprendizado digital, mas o que eu acho que é importante ressaltar também, não adianta eu pegar um livro e trazer ele para o digital. A abordagem é totalmente diferente. O conteúdo tem que ser revisitado, você tem que construir um novo conteúdo para poder explorar as mais diversas possibilidades para trazer uma experiência de fato relevante para o aprendizado digital no mundo corporativo. Então, aqui, eu acho que esse olhar aqui é um pouco provocativo também, esse slide, para provocar todos a repensarem. De fato, o presencial traz grandes vantagens. Eu sei que você tem a sua opinião, Bocato, eu queria que você reforçasse aqui as suas percepções, mas eu acho importante trazer isso aqui para a conversa, porque, de fato, tem treinamentos que você pode 100% substituí-los pelo digital, e outros que o presencial continua sendo necessário. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Me parece que aqui é onde a gente pode começar a fazer uma separação do que seria um modelo digital, por exemplo, de um ensino de idioma, onde os conceitos já existem, eles estão definidos e existe apesar de, claro, que a aula é interativa, o professor está passando algo que já está estabelecido, não existe uma criação necessária que precisa acontecer. Quando a gente fala de desenvolvimento profissional, né, desenvolvimento organizacional, eu acho que o presencial ainda faz muito sentido nessa questão do colaborativo, da questão humana, da percepção, do não verbal, né? Tudo isso tem um papel muito importante na geração de conhecimento, na geração de insight. Eu acho que a interação humana, né? Eu tenho uma formação básica em psicologia, e eu acredito muito na importância da interação humana. Eu vejo hoje a alegria de crianças que puderam voltar, infelizmente já não, mas quando voltaram à escola e tiveram interação com os colegas, como muda o rosto das crianças, da minha filha, por exemplo, e de outras crianças que eu tenho contato. Então, eu sempre vou ser um defensor da interação humana. Nós sabemos que 2020 foi o ano da ansiedade e depressão, e de verdade, eu acredito que parte disso é esse distanciamento que nós tivemos humano, né? Então, de novo, eu acho que nós precisamos encontrar um modelo híbrido, né? Não é uma coisa nem outra, é encontrar as vantagens nos dois modelos e tirar o que é melhor de cada um deles. Eu venho falando isso, né? Nós somos muito bons em olhar a tendência e querer aderir a determinadas tendências, mas a gente sempre precisa olhar o impacto que determinadas tendências têm no ser humano e na sociedade em geral. Então, sou certamente um defensor do digital, mas também sou do presencial. Concordo com você. Todos nós somos humanos, gostamos. O ser humano, acho que os latinos, tem aquela questão de se abraçar, de se tocar. Eu não me limitaria somente às crianças, mas eu acho que todos nós estamos com vontade de interagir mais, de estarmos próximos, de presencialmente com as pessoas. Isso a gente está atravessando um momento terrível ainda e que nos impõe essa restrição. E eu acho que essa reflexão nesse momento ela é importante, porque revisitar, e como você bem colocou, enxergar o que tem de melhor nas duas abordagens, para que a gente possa tirar vantagem de tudo, não descartar um
e adotar o outro completamente. É interessante esse comentário, né? Nós somos latinos e faz falta isso mesmo. Mas assim, eu estudei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, e eu lembro que esse distanciamento cultural que existia, em alguns momentos eu tinha que me tocar, porque eu não tinha toque das pessoas. Isso faz muita falta, né? E agora, trabalhando numa empresa inglesa, era muito interessante. Infelizmente, talvez isso se perca, porque talvez nós não possamos mais ter esse tipo de comportamento. Mas eu ia para a Inglaterra e eu abraçava as pessoas, eu beijava as pessoas, e claro que surpreendia a eles esse comportamento, mas o impacto era extremamente positivo, né? E eu, de verdade, espero que a gente não perca isso, que a gente não crie uma sociedade que tem medo do toque. Perfeito, concordo com você. Lucas, bom, aqui eu volto para a pesquisa da Fosway e eles destacam algumas características para a gente ficar sempre no radar do que seria um ambiente de aprendizagem digital colaborativo. Então, a gente tem que pensar sempre nível de interatividade. Eu tenho a possibilidade de utilizar numa aula virtual câmera, tem chat, eu posso criar pesquisas, eu posso separar os meus alunos para uma experiência, para que eles possam construir uma experiência entre eles, trocando ideias, e dali desdobrar um aprendizado. O professor assume um papel, talvez, mais de mediador do que simplesmente um comunicador de conteúdo unilateral, unidirecional. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar, sempre quando nós estamos considerando uma aula virtual, face-to-face online, nível de interatividade, quais as oportunidades de colaboração que nós damos para os alunos, as experiências de aprendizado, elas vão ser diferenciadas para os diferentes públicos, eu vou repetir sempre o mesmo modelo. Como que eu posso dar a possibilidade dos meus alunos terem uma experiência significativa e personalizada para cada um deles? Nível de controle e de participação, acessibilidade, um ponto que eu volto a insistir, puxa, quando a gente fala de aula virtual, as empresas estão adotando diversas ferramentas para colaboração interna. E se eu penso em aprendizagem digital colaborativa, eu tenho que prestar atenção que tecnologia está sendo utilizada para essa colaboração do negócio e se isso não pode estar incorporado no meu processo de aprendizado também. Então, você garante segurança, porque você está olhando o negócio como um todo, sem perder de vista o processo da aprendizagem digital que converge, de novo, para as estratégias do negócio. Algum comentário aqui? Como é que isso funciona? Como que o aprendizado digital colaborativo ou a parte de colaboração dentro da Croda acontece? Bocato, se puder compartilhar com a gente um pouco da experiência de vocês lá na Croda? Falando do modelo de vocês, por exemplo, né, que como eu comentei, essa mudança da realidade que nós tivemos com a pandemia, esse modelo que já existiu, o ambiente digital da GoFluent, gerou zero impacto em nós. Isso foi fantástico, né? Eu não tive que... Esse foi um dos temas que eu não tive que me preocupar. Do jeito que estava, se manteve. Eu faço parte de grupos de recursos humanos e algumas estavam desesperados em saber o que fariam com o idioma quando é em company ou dentro de escolas. Então, isso foi muito, muito tranquilo para nós. Eu acho que a gente tem, dentro do digital, agora falando da nossa experiência, a participação tem sido muito boa, a gente consegue controlar muito bem. A área de TI tem trabalhado muito também para buscar as melhores ferramentas disponíveis no mercado e já melhorou muito. Se a gente comparar 2020 com 2021, as ferramentas que nós utilizamos estão melhores, elas têm mais capacidades. Ainda tem alguns desafios, né, quando você quer fazer algo extremamente colaborativo, como fazer uma sessão de brainstorming, usando post-it. Antigamente a gente trabalhava com tudo na parede, agora a gente simula post-its num PowerPoint ou num whiteboard. Não é o mesmo efeito que é presencial, mas a gente está se adaptando e está funcionando bem.
E aqui eu estou vendo o item de segurança, também é um tema que TI tem trabalhado muito. A gente sabe que algumas plataformas no início a segurança de acesso não era tão boa. Tem um exemplo de um grupo que estava num webinar e houve uma invasão, colocaram imagens muito assustadoras ali. Algumas pessoas tiveram que até que ter acompanhamento psicológico depois, mas hoje isso evoluiu muito e a segurança do próprio ambiente está muito melhor. Isso é muito positivo. Obrigado por compartilhar. Bom, agora eu queria fazer uma votação. Queria convidar vocês a responderem uma pergunta. O Lucas vai abrir para o pessoal responder, mas o digital pode substituir completamente o presencial? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Enquanto vocês estão votando, acho que é possível, até para a gente otimizar o nosso tempo, você consegue avançar para o próximo slide, Lucas? Eu queria fazer um convite também, além de que todos possam responder essa pesquisa, participar dessa votação. Eu queria falar que o ano de 2020 foi um ano de muitas mudanças para todo mundo, e para a GoFluent também. Nós, ao final do ano, lançamos, eu posso, sem sombra de dúvida, dizer para vocês que a mais significativa atualização da nossa plataforma de aprendizado. Nós incorporamos novas tecnologias, inserimos a questão da inteligência artificial para proporcionar uma experiência de aprendizado personalizada, e além de acrescentar outros conteúdos, novas abordagens para o aprendizado, integração com plataformas do ambiente corporativo para não ter uma grande ruptura, uma grande dificuldade para as experiências das aulas virtuais. Então, nós incorporamos tecnologia para estar alinhada com a realidade do mundo corporativo, mas sem deixar de lado o olhar para a interação humana. Ou seja, de novo, eu volto ao ponto dos nossos professores e de toda a nossa equipe presente para amparar, porque a gente considera isso determinante para uma experiência de aprendizado significativa e relevante no ambiente corporativo. E eu queria convidar todos vocês, lógico, quem desejar, a experimentar essa nova plataforma da GoFluent. Nós estamos à disposição, basta que vocês solicitem, nós queríamos oferecer para vocês um acesso por um período para vocês experimentarem a plataforma. Façam contato, não tem custo algum, é um convite para que vocês possam conhecer a nova plataforma da GoFluent, conversar com a nossa equipe e pensar como que um programa de idiomas pode trazer todo esse toque humano usando tecnologia, usando as tecnologias atuais e apropriadas para a realidade do mundo corporativo. Então, fica esse convite para todos vocês experimentarem a nossa nova plataforma. Lucas, Marina, se você me permitir um comentário, eu como a pessoa que faz a gestão do idioma, né, da GoFluent aqui na Croda, eu posso te assegurar que esse contato humano que vocês permitem através da equipe de apoio é fantástico. Para mim, que não sou o aluno que está dentro da plataforma, mas a minha relação com a GoFluent é com pessoas, e esse, para mim, é o grande diferencial da GoFluent. Eu nunca deixei de ter uma resposta a qualquer solicitação que eu fiz. Isso é fantástico. Obrigado por você fazer esse comentário, porque para nós isso é determinante, seja com a equipe de treinamento e de desenvolvimento de pessoas dentro da organização, mas o cuidado também com cada um dos nossos alunos. Sem esse cuidado, a chance de você fazer essa adoção, essa transição do presencial para o digital fica muito comprometida. Lucas, eu queria pedir a você para compartilhar com a gente os resultados da pesquisa, da votação, para a gente ver como é que... Vamos lá. Você quer fazer primeiro a sua ponderação, Bocato? Não, como eu venho falando aí ao longo da apresentação, eu espero que não. Eu espero que o digital nunca substitua completamente o presencial. Nós somos seres sociais e
é claro, a rede social, em teoria, entrega algo parecido com isso, mas o aspecto humano de contato, de relacionamento, de interação, de sentir o não verbal, tudo isso ainda para mim é extremamente importante e, acima de tudo, saudável. Agora, é claro que existe a necessidade de uma mudança. Nós fizemos uma migração para o digital que foi forçada por uma pandemia, mas hoje a gente começa a perceber que esse movimento para o digital, ele agora ele ultrapassa a necessidade que nós temos e começa a ter um foco muito ligado a temas de sustentabilidade, né? Essas tecnologias permitem um mundo mais sustentável, diminui a emissão de carbono simplesmente por uma diminuição de número de viagens, por exemplo, para citar um exemplo, né, que todas as empresas faziam e que hoje não fazem. Nossa equipe de vendas, por exemplo, hoje consegue, né, saiu da rua, saiu da estrada, e estão em casa atendendo melhor e atendendo mais clientes dentro num dia, né? Antigamente conseguiam fazer 1, 2 reuniões se estivesse em São Paulo. Hoje eles são muito mais efetivos nesse sentido e estamos poluindo menos o mundo. Então, eu não acho que substitui completamente, mas é um complemento muito importante para o presencial. Eu estou totalmente de acordo, Bocato. Eu penso da mesma forma. Eu acho que sair de um extremo e ir para o outro não é a melhor estratégia. Eu acho que sim, perceber o que de melhor você pode tirar proveito de um treinamento presencial e como utilizar também da mesma forma o que a tecnologia hoje nos proporciona e vai proporcionar mais ainda no futuro, faz parte de uma estratégia e é o bom senso aqui, de você poder ter proporcionar uma experiência que é bem equilibrada, como você bem colocou. Eu acho que a questão da balança fica mais adequada. Talvez a gente tenha uma tendência nesse momento da circunstância, mas do outro lado, o presencial tem o seu espaço também. Bom, a gente está se aproximando do final do nosso bate-papo aqui. Eu queria abrir para perguntas e respostas e dizer que se nós não conseguirmos, dentro do tempo aqui planejado para o nosso webinar, responder a tudo, até terça-feira da semana que vem, nós vamos responder a todos por e-mail. Tá? Mas, Lucas, você consegue compartilhar com a gente? Tem uma pergunta aqui. Cato, para você. Você enxerga a chegada dos LMS, dos LXPs, essas novas plataformas de experiência de aprendizado no mercado? Você está percebendo isso? O controle é facilitado, o investimento é grande e a preocupação é constante em gerar conteúdos? Ainda assim, a ideia encanta? Qual a sua visão sobre esse tipo de experiência? Ou seja, com a chegada das... Sim, hoje na Croda nós temos uma plataforma LMS, nós temos mais de 3.000 conteúdos dentro da plataforma, e isso alterou bastante a forma de a gente pensar o desenvolvimento dos nossos funcionários. Então, até o nosso modelo de gestão de desempenho, ele vai passar hoje, esse ano, inclusive, é o primeiro ano onde os objetivos de desenvolvimento dos nossos colaboradores, eles passam primeiro os gestores e, óbvio, o colaborador em conjunto, identificando oportunidades de e-learning dentro da nossa plataforma e depois buscando outros conteúdos que podem ser presenciais, sejam internos ou externos. Então, hoje, ele passa necessariamente dentro do e-learning. Eu acho que o desafio maior é que, hoje, sendo uma empresa multinacional, dos 3.000 conteúdos, a grande maioria está em inglês,
e a gente tem um número bastante limitado em português e espanhol, que são as línguas da minha região. Eu acho que esse é um desafio. Tem muita coisa boa, né, mas eu gostaria de, no futuro, ver o e-learning um pouco mais interativo. Hoje a gente ainda tem um e-learning com muito cara de PowerPoint automatizado. Mas certamente, com o avanço de tecnologia, isso vai mudar e vai melhorar bastante. Perfeito. Uma outra pergunta para você, Boccato, como que a alta liderança da empresa tem apoiado essas iniciativas de aprendizado digital? Elas estão suportando, endossando, participando, dando exemplo? Como é que isso está acontecendo na Muito, muito. É total, né? A liderança abraçou essa ideia. Felizmente, a minha liderança, a Croda é uma empresa que preza muito o aspecto humano, o bem-estar das pessoas. Eu acho que nós nunca vamos fazer um movimento de eliminar o presencial, eliminar o contato físico, eliminar os nossos grandes programas que nós temos, que envolvem viagens, etc. Mas, sim, toda a diretoria, seja regional ou global, abraçou a ideia do digital. E como eu disse, hoje com foco em pandemia, mas no futuro com foco em sustentabilidade. A minha empresa tem um objetivo fortíssimo de redução de emissão de CO2 e reduzir viagens internacionais, principalmente, né? Viagens aéreas em geral, é uma forma de reduzir a emissão de CO2 também. Bom, pessoal, eu acabei de olhar aqui no relógio, nós já avançamos no tempo e eu queria respeitar muito o tempo de todos vocês. As demais perguntas a gente vai responder por e-mail. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos e espero que vocês tenham tirado alguns insights, as nossas percepções tenham ajudado a vocês a pensarem como que a adoção, a aceleração da adoção digital no seu ambiente corporativo pode acontecer. A gente está à disposição, fica o convite novamente para que, se desejarem conversar sobre qualquer programa de idiomas, a GoFluent pode auxiliá-los, oferecer um trial sem custo algum. E deixar as últimas palavras para você, Boccato. Obrigado também por você participar, aceitar esse convite, mas eu queria que você fechasse aqui o nosso webinar de hoje. Não, eu só posso agradecer a você, Farina, a toda a equipe da GoFluent pelo evento, pelo convite, mas, acima de tudo, pela excelente parceria que nós temos entre Croda e GoFluent, e agradecer o desenvolvimento do nosso pessoal nos dois idiomas que hoje nós temos, que são o inglês e o espanhol aqui no Brasil. Então, obrigado. Em nome da Croda, um agradecimento à GoFluent. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Então, boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos.